Os padrões alimentares da população mundialmente vêm sofrendo alterações nos últimos anos devido ao consumo excessivo de alimentos processados. Como consequência, ocorre a ingesta excessiva de alimentos ricos em calorias, açúcares e sódio. E, consequentemente, também ocorre a redução dos alimentos in natura, representados pelas frutas, hortaliças, tubérculos e os cereais. De acordo com dados observados entre a população brasileira, foi identificado que cerca de 69,5% das calorias ingeridas pelo brasileiro são oriundos de alimentos in natura e minimamente processados. 9% das calorias são ingeridas por meio dos alimentos processados e 21,5% através dos alimentos ultraprocessados. Esse dado foi identificado não somente na população adulta, mas também entre adolescentes e crianças. Como característica, a ingesta dos alimentos processados contribui para a classificação de sobrepeso e obesidade, além, é claro, de favorecer o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, entre outras patologias associadas. O Brasil vem enfrentando um aumento expressivo nos casos de sobrepeso e obesidade. Somente no ano de 2019 foi identificado uma média de aumento de 50% nos casos do sobrepeso e 22% em casos de obesidade. Isso em todas as faixas etárias. Geralmente, são as doenças crônicas também responsáveis pela maior causa de morte entre a população de adultos. Diante desses dados, se torna cada vez mais importante falarmos sobre a interpretação dos rótulos alimentares e conhecer melhor os alimentos que nós escolhemos para se pôr à nossa mesa e também ofertar aos nossos entes queridos. Hoje eu venho compartilhar um pouquinho com vocês a classificação de cada um. Os alimentos in natura são caracterizados por alimentos que não sofrem nenhum processo da industrialização alimentícia. Geralmente nós encontramos a fruta, os legumes, as raízes, os tubérculos e até mesmo as carnes, os ovos e os peixes. Os minimamente processados, de certo modo, sofrem um pouquinho do processo de industrialização. Uma característica, um exemplo muito clássico, é o nosso arroz e o feijão, que por mais que não passe de fato por um processo de produção do zero, ainda assim ele ocorre um processo de limpeza, de moagem, né? Então a gente considera aí como um alimento minimamente processado. Dentro dessa classe nós encontramos também as farinhas, como a farinha de trigo, farinha de mandioca ou até mesmo a tapioca. Já os alimentos processados sofrem sim a adição e a mão aí da indústria alimentícia. Nesse caso, um exemplo clássico é identificado nas compotas, nos alimentos enlatados e até mesmo no pão, onde é acrescentado o sal, o fermento bioquímico ou até mesmo açúcares, né? Então são exemplos clássicos de alimentos que, por mais que ocorre de certo modo uma mãozinha da indústria, ainda assim podem ser consumidos para você que mantém uma alimentação balanceada, qualitativa, não tem nenhum problema quando consumido de modo aí consciente. Os alimentos processados, então, são caracterizados por conter pouco ou nenhum ingrediente inicial de um produto. Ou seja, os alimentos industrializados, nós encontramos a adição de aditivos, além de compostos que fazem com que ele se torne, tenha um tempo maior de prateleira no supermercado. Característica, exemplos básicos são as salsichas, os nuggets, os molhos prontos para preparo, os macarrões instantâneos e até mesmo nós encontramos exemplos clássicos aí de embutidos. A substituição dos alimentos in natura e minimamente processados pelos alimentos processados e ultraprocessados se torna cada vez mais presente na mesa da população. Isso se deve, obviamente, pela facilidade de preparo e, mais consequentemente, acaba rendendo aí uma ingesta calórica excessiva desse alimento e também, de certo modo, pode vir a acarretar uma deficiência de nutrientes e de vitaminas. Com a industrialização, a característica é que nós optamos
por consumir o alimento processado, justamente por conta da praticidade em casa. E geralmente, quando você sai para se alimentar fora, acaba optando também por ele, devido à facilidade de se alimentar, de estar logo pronto para o consumo e também por ser mais palatável, mais gostoso, dá um sabor aí melhor quando se alimenta, né? Isso se deve também, obviamente, à adição de alguns ingredientes que fazem com que esse alimento se torne mais gostoso, mais acessível, mais aceitável pela população, fazendo com que sempre se repita aquele alimento toda vez que sai para comer fora ou que de repente não tem muito tempo para preparar determinada refeição. Conhecer e se informar sobre os alimentos ofertados pela indústria se torna necessário para o processo de reeducação alimentar. É preciso falar sobre a interpretação dos rótulos alimentares e desmistificar o saudável, rotulado e industrializado. A perda de peso e o processo de reeducação alimentar deve ser visto culturalmente como um estilo de vida e não mais como um padrão social imposto aonde o emagrecimento a qualquer custo se faz necessário, sem com que tenha um acompanhamento dos malefícios que isso pode acarretar ao longo do tempo. O autocuidado através do comer se faz necessário para que tenhamos uma longevidade saudável e duradoura. Nós, da equipe Viver Bem Mais, queremos te ajudar a encontrar um equilíbrio entre alimentação prazerosa, bem-estar e qualidade de vida e longevidade saudável, desmistificando o emagrecimento a qualquer custo e não resolutivo. Fique atento e acompanhe as nossas ações através dos nossos canais oficiais da Unimed Campo Grande.